Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Essa escola é direcionada aí, para a nossa juventude. Que Deus continue abençoando nossos jovens aí. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento e vamos falar com Deus. E já quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 3, onde a gente estará estudando hoje, a respeito de vencendo obstáculos. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante? Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe nesse estudo, que o Senhor possa trazer o esclarecimento da Tua palavra, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Que nós possamos crescer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Queremos conhecer mais de Ti, Senhor, e queremos crescer na Tua presença. Por isso te damos graças, em nome de Jesus. Amém. A leitura, como eu já falei, se encontra lá no livro de Josué. O nosso tema da aula vai ser Vencendo Obstáculos. O texto do dia diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A síntese diz assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores, Isso aí já traz um ânimo para cada um de nós por saber que em Jesus Cristo eu e você somos mais que vencedores. Os objetivos dessa lição nós temos 3. O primeiro é apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. O segundo ponto vai ser mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. O terceiro ponto vai ser compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Amém? Vamos então à leitura do livro de Josué, o capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: e ordenando ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Versículo 4: haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O versículo 6 diz assim: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram adiante do povo. Versículo 14, como eu tinha falado, agora a gente vai dar um pulinho no versículo. Vamos para o 14, que diz assim: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas e vinham de cima, e levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está da banda do Sartã, e as desciam no mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo a separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar. Então aí a gente já vê o episódio de Josué fazendo ali a travessia
no Rio Jordão. Mais uma vez ali o Senhor mostrando o seu poder, assim como mostrou também na travessia do Mar Vermelho, que nós vamos estar entendendo, vamos estar vendo um pouquinho aqui também nessa lição. Josué, o sucessor de Moisés, ali também teve um episódio de atravessar o Jordão, enquanto Moisés atravessou o Mar Vermelho. A introdução diz assim: o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã, e os espias foram enviados a Jericó e voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais, não criados pelo homem ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprendem a contornar os obstáculos. Então você vê aí que nessa caminhada, na trajetória do povo de Deus, na sua caminhada, podem surgir alguns obstáculos. E eu destaquei alguns aqui, nessa introdução. Mas o primeiro ponto da introdução que eu quero estar falando um pouquinho é logo no início, que diz assim, o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã. Ou seja, Deus falou com Josué que era para mandar o povo se santificar, porque ele faria milagre no outro dia. Então, se eu e você queremos alcançar um milagre, se eu e você queremos alguma coisa de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é santificar. Deus mandou o povo de Israel se santificar e Josué passou o recado adiante. Os obstáculos a gente pode encontrar: primeiro, oposição humana; segundo, ataques de ordem espiritual; terceiro, dificuldade financeira. E dentre outros a gente pode encontrar também obstáculos naturais. Isso faz com que eu e você talvez possamos pensar em desistir, pensar em parar, mas nós precisamos ter o discernimento: será que foi Deus que mandou? Ou será que nós estamos desistindo por nossa fraqueza? Será que são ataques espirituais, a oposição humana? Isso tudo nós vamos encontrar na nossa caminhada, na busca por objetivos, seja qualquer objetivo ele, espiritual ou um objetivo da nossa vida. Nós vamos encontrar palavras que nos animem, mas também vamos encontrar palavras que nos desanimam. Então, por isso que nós devemos colocar todos os nossos objetivos na mão do Senhor, porque a Bíblia diz que o coração do homem traça vários planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, como a gente leu lá no início na síntese, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, talvez não deu certo hoje, talvez não era o momento, talvez você parou num obstáculo humano, talvez você parou no obstáculo espiritual, talvez você parou no obstáculo natural, mas sabemos que se colocar na mão de Deus, nós vamos alcançar o nosso objetivo e o Senhor com certeza nos dará a vitória. O primeiro ponto que a gente vai estar estudando, entendendo aqui um pouco, é atravessando o Jordão. Acompanhe comigo aí. Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib
era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa. O dia da saída, o Êxodos, que é a saída do Egito. Agora, no mesmo dia, 4 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, o Êxodos. Ou seja, tem uma diferençazinha nessas duas palavras, como eu não estou com o quadro aqui agora, mas você está acompanhando na revista, você vai ver que tem a diferença aí entre Êxodos e Êxodos. Ou seja, Êxodo é a saída, Êxodos é a entrada na terra prometida, e o Êxodos foi a saída do Egito. Continuando a leitura, o Senhor promoveu a entrada, o êxodo, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido o êxodos e o êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecessem na Páscoa, ou seja, 4 anos após a saída do Egito, eles entraram na terra prometida. Porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa. Séculos depois seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda de seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário divino em AC, que é antes de Cristo, e DC, que é depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo 12, do 1 ao 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem e morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Ou seja, a saída do Egito se deu na Páscoa. A entrada em Canaã se deu na Páscoa. O sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados também se deu na Páscoa. Deus ele escolheu esse período todo para mostrar que tudo ali já apontava, para o Cordeiro de Deus. Ou seja, a Bíblia ela é cristocêntrica. Todos os acontecimentos na Bíblia vão apontar para Jesus Cristo. Então, isso é apresentar o cristocentrismo. Então, a gente já viu ali que o dia 10 do mês, de Abib era um dia, que era importante, representando ali a Páscoa. E nesse mesmo período, Josué atravessou também o Jordão e entrou ali na Terra Prometida. E como eu falei antes também, o sacrifício de Jesus, a ressurreição, aquele período todo ali também se deu na Páscoa. A gente vai ver lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, sempre quando Jesus falava sobre a morte dele ali, cita lá que já estava próximo à Páscoa. O segundo ponto diz assim: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Está lá em Josué 3, o versículo 3, que diz assim: e ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Então, a ordem de Deus era para aquele povo seguir a arca do concerto que estava sendo levada ali. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio,
ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra e habitariam não mais em tendas, porém em casa. A arca, que representava a presença de Deus, deveria ser guiada daqui para frente, suas mentes e corações. Ou seja, a arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Ou seja, a arca apontava também para Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem que guiar a nossa mente e o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Jesus é a nova aliança. O sacrifício de Jesus marcou a nova aliança na cruz do Calvário para que eu e você obtivessem a salvação. Então, um ponto que eu achei interessante aqui, nessa segunda parte aqui, o segundo ponto que a gente está estudando, é que a arca ela foi somente 3 vezes, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelo sacerdote. Nesse episódio, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. E outro aspecto interessante foi que a arca sempre seguia no meio do acampamento, né? Como a gente, se você estudar o livro de Êxodo, você vai ver Êxodo, Levítico, ali você vai ver que a arca estava sempre no meio do povo. Já para entrar em Jericó, ela foi à frente do povo, a 1 quilômetro mais ou menos de distância do povo. Ou seja, como a gente leu no final aqui, que ela estava apresentando a arca que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente as suas mentes e o coração. Ou seja, lá no deserto, eles foram guiados pela nuvem, foram guiados pela sarça ardente, e a arca ficava no meio do acampamento. Já para entrar em Canaã, na terra prometida que manda leite e mel, a arca já foi à frente do povo, e o povo a 1 quilômetro atrás da arca, né? Como a revista nos leva a entender aqui, a representação de que a partir daquele momento era Deus quem guiaria os corações e as nossas mentes. Amém? O terceiro ponto diz assim: a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Está lá em Josué 3,5. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes santas, pois Deus é santo, santo, santo. Está lá em Isaías 6, o versículo 3. Essa é uma das características que mais demonstraram a essência do caráter divino. As Escrituras sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Ou seja, para acontecer algo sobrenatural na nossa vida, é preciso a santificação. Deus pediu para que Josué chamasse aquele povo à santificação. Por isso que lá está escrito: santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa foi a ordem de Josué. Então, se eu
se você quer receber algo do Senhor, nós precisamos nos santificar. Precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo. Precisamos jejuar, orar, buscar ao Senhor com todo o nosso entendimento e para vencer todos esses obstáculos. O tema da nossa lição é esse tema, vencendo obstáculos. E quantos obstáculos aparecem na nossa vida, né? Tentando nos atrapalhar, tentando fazer com que a gente desista, tentando fazer que a gente deixe de viver uma vida de santidade. E como a gente viu no início, são vários esses obstáculos. Podem ser natural, espiritual, pessoas, podem ser situação financeira. Hoje nós temos vivido aí uma dificuldade financeira enorme. Isso pode tentar também, isso pode servir como obstáculo para os nossos objetivos, mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e Ele quer nos dar a vitória. Para isso, basta a gente ter paciência, perseverar, buscar ao Senhor e dar continuidade aos nossos sonhos, vencendo os obstáculos, vencendo toda a barreira. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16, como a gente leu. O segundo ponto que a gente vai estar entendendo aqui agora, né, vai ser, o primeiro foi apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia no Jordão. Então a gente viu os milagres que aconteceu. Deus parou ali as águas do Jordão, né, e o povo passou ali a seco pelo Rio Jordão. Agora nós vamos para o outro ponto, que é mostrar como Deus promoveu a superação de obstáculo natural aparentemente intransponível. Então aqui a gente vai ver, na segunda etapa dessa lição, vencendo os obstáculos, a gente vai ver um detalhe natural que parecia intransponível. E o tema diz assim: as dificuldades no caminho da bênção. O Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificados há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudiosos e arqueólogos, estava intacta há 800 anos. Ou seja, as muralhas estavam intactas há 800 anos, segundo estudos. Exigia muito mais que fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Ou seja, eles iam entrar numa guerra, as muralhas estavam intactas há 800 anos, mas ainda tinha um obstáculo natural chamado Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria tal façanha. Faria possível tal façanha. Então, tinha o Jordão, que era um obstáculo, e tinha as muralhas, que estavam intactas há 800 anos, e ainda iam entrar lá para uma guerra sangrenta. Mas de uma coisa nós sabemos: o Senhor quem enviou. Então, nós só podemos entrar numa batalha, nós só podemos alcançar obstáculos, nós só conseguimos passar por isso tudo se nós formos com a ordem do Senhor, colocando o Senhor na frente, dizendo para o Senhor: Senhor, vai na frente, o Senhor é o Deus dos exércitos. E aquele povo de Israel ali guiado por Josué, mas o general de guerra era o Senhor Deus. Ele que estava conduzindo o povo. Então, a gente viu aqui toda essa dificuldade. As muralhas intransponíveis há 800 anos, segundo estudos. Mas tinha ali ainda um outro obstáculo, que era o Jordão, na época da cheia.
Naquele período da cega, no período da colheita ali, o Jordão estava cheio. E essa era uma das dificuldades que eles encontrariam ali. Mas foi possível através de quê? Através da fé. Aquele povo teve a atitude. Os levitas entraram ali naquele rio e as águas foram sendo paradas por Deus. A bênção, tempo da ceifa. A bênção, tempo da ceifa. Olha só, a gente sabe que o tempo de colheita, né, é onde a gente colhe os frutos, ou seja, a bênção. E era o tempo da ceifa. Quando aquele povo entrou na terra ali, eles colheram o fruto. Mas o maior fruto foi a conquista da terra prometida. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Josué 5, 11 e 12. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e os dê ao bom perante a sua face. Está lá em Eclesiastes 2,26. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor é uma boa aparência saudável. Deus aprovou o seu povo no deserto. Deus provou o seu povo no deserto, para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles doravante seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios, em Êxodo 3:7. Sabemos que há um tempo para todas as coisas, por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Salmos 40, versículo 1. Então, a gente vê ali que, ao entrar em Canaã, eles passaram na primeira barreira ali, que foi o Jordão. Deus fez parar o Jordão. Além disso, estava no tempo da cega, ou seja, o tempo da colheita. E o Senhor preparava ali um faustoso banquete para aquele povo. Ou seja, um faustoso significa um luxuoso banquete. Eles comeram o melhor da terra, que era a terra prometida, onde a Bíblia diz que manava leite e mel. Então, a gente vê aí que o banquete já estava prometido pelo Senhor e já estava preparado. E quanto aos cananeus, né, como a gente viu lá em Eclesiastes 2:26, a Bíblia diz lá assim: ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Ou seja, os cananeus eram um povo ali que não criam em Deus, que adoravam a outros deuses, e eles tinham aquela terra ali que manava leite e mel, mas a terra era prometida para Israel, e eles estavam ali com aquilo tudo, prepararam aquilo tudo ali, mas a promessa era para o povo de Deus. Então, meu irmão, você não deve se preocupar, você tem que buscar ao Senhor, para que através de vários acontecimentos, seja através do pecador, seja através da bênção do Senhor, seja através do irmão, o Senhor vai dar a bênção. Ele é o nosso pastor e não nos faltará. A bênção vai chegar até nossas vidas, mas para isso, a lição que nós podemos tirar dentro desse estudo aqui, a respeito de vencer obstáculos, é que
nós devemos confiar no Senhor, seguir as ordens do Senhor e crer. Não nos importar com qual obstáculo seja o que está na nossa frente. Vamos em frente, olhando para Jesus Cristo, seguindo na fé e na ordem do Senhor. Então, não importa de onde vem a bênção, vai ser de um pecador, vai ser de um santo, o mais importante é eu e você crer e estarmos na dependência do Senhor Jesus. O terceiro ponto, o milagre da travessia do Jordão. Agora nós vamos entender alguns detalhes nesse milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Está lá em Josué 3, versículo 15. Como Deus começou a realizar esse milagre na vida do povo de Israel. Daquele povo que passou no deserto, aquele povo que atravessou o Jordão para entrar na terra prometida. Ou seja, a geração de Josué e Calebe. Porque muitos ficaram no deserto, porque foram rebeldes, reclamaram, murmuraram, foram desobedientes e ficaram no deserto. Isso também pode impedir que eu e você alcancemos a nossa bênção. Por estar reclamando, murmurando, nós podemos talvez morrer no deserto. Isso pode impedir, pode ser um obstáculo fatal, mas que nós procuramos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, se eu e você formos murmuradores, reclamões, não fazemos a vontade do Senhor, não obedecemos a ordem do Senhor, não somos pessoas fácil para serem lideradas, não damos ouvidos à liderança, isso pode acarretar com que eu e você morramos antes de alcançar a promessa do Senhor. Foi o que aconteceu com aquele povo no deserto. E somente a geração de Josué e Calebe entrou na terra prometida, atravessando o Jordão, e nós vamos ver como isso aconteceu. A continuação diz assim: mas não como na travessia do Mar Vermelho, que foi aberto um caminho no meio do mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e do outro. Está lá em Êxodo 15, versículo 8. Fazendo-se 2 muros. Aqui já é o que aconteceu. Nós vamos começar a entender o que aconteceu lá na travessia do Jordão. Fazendo-se 2 muros. Isso aconteceu no Mar Vermelho, no ajuntamento das águas. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Josué 3,17. Então, lá no Jordão, as águas se ajuntaram de um lado e do outro. No Jordão não, no Mar Vermelho. As águas se ajuntaram de um lado e do outro. No Jordão, o Senhor criou uma represa. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que Ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Ou seja, às vezes tem milagres na nossa vida que serão repentinos, mas tem outros milagres que serão de forma mais vagarosa. Por isso nós devemos ter discernimento para entender como Deus está agindo. Talvez você está falando assim: Senhor, apressa-te em me socorrer. Mas o Senhor está dizendo para você assim: espera com paciência no Senhor. Então, o milagre do Senhor, Deus ele age de multiforme graça. Para mim, ele vai agir de uma forma. Para você, ele vai agir de outra forma. Então, nós temos que ter esse discernimento para entender a forma que Deus está agindo para nós recebermos o milagre. Será repentino? Será de uma forma mais demorada? O importante é que o Senhor fará o milagre na nossa vida. Então a gente vê que no Mar Vermelho foi repentino. As águas se abriram de um lado e de outro. Já no Rio Jordão, o Senhor construiu uma represa e as águas foram cessando ali. Ou seja, o povo esperou o momento certo para atravessar o mar e alcançar a promessa da terra prometida. E aí, será que eu e você, nós temos esperado
ou nós estamos com pressa? Será que nós não estamos entendendo o milagre do Senhor? Será que o Senhor está querendo fazer um milagre hoje na minha vida e na sua vida e você e eu não estamos entendendo? É preciso ter esse discernimento. É preciso a gente orar, buscar o Senhor, pedir a Ele: Senhor, nos dê o entendimento do Teu propósito a cada dia. Nos dê a direção, Senhor. Eu quero colocar minha vida em Tuas mãos, porque assim nós vamos alcançar o milagre, a promessa do Senhor. O terceiro ponto que nós vamos estar estudando, que é o terceiro ponto e a parte final, vai falar sobre compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Vamos lá então. Um evento para não esquecer. O memorial de Deus. O memorial de Deus. Deus falou a Josué 4:1 para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gigal. Josué 4:2-5. Para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significava aquela pedra, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Josué 4:6-7 fala isso que a gente acabou de ler. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Então, esse ponto aqui é muito forte. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Que nós possamos tomar isso para a nossa vida. Saber que aonde há uma impossibilidade para o cristão, para aquele que crê em Deus, nós sabemos também que há a vitória. Porque não existe vitória se não houver uma luta, se não houver um confronto. Então eu e você vamos ter que confrontar, vamos ter que lutar para alcançar essa vitória. Interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres, como com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, culto em ação de graças, testemunho na igreja, dentre outros. Ou seja, eu e você temos que fazer esse memorial, oferecer culto em ação de graça, por bênção recebida, agradecer a Deus, contar os feitos de Deus na nossa vida, né? Me fez até lembrar minha mãe, que ela sempre, quando alcança-se uma vitória, ela sempre faz um culto de ação de graça, ela sempre quer agradecer a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, e é isso que eu e você também devemos fazer. Agradecer a Deus, contar os feitos que o Senhor tem feito para cada um de nós, as vitórias, em meio a toda essa dificuldade, a vitória que Deus tem nos dado. Nós temos que fazer isso, oferecer cultos em ação de graça, render graças ao Senhor porque Ele é bom e mostrar para todo o povo os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, o livramento, para que muitos também creiam que o Senhor é comigo e que o Senhor é contigo. Por isso nós precisamos ter esses memoriais, fazer esses eventos, lembrar que o Senhor é o Deus que está diante do povo. O outro ponto é o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro dos episódios, aquelas pedras ainda resistiam às correntezas do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajeado com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles dois monumentos de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas, em um mesmo ideal. Isso aqui pode servir para a nossa vida
como igreja, para a nossa vida como família, né? Nós temos que ter um ideal. E aquele monumento que Josué ergueu ali, no meio do rio, onde os sacerdotes estavam parados com a arca do concerto, serviu para mostrar isso, que as 12 tribos entraram unidas. E nós podemos tirar como lição para a nossa vida isso. Na nossa igreja, na nossa casa, nós devemos andar unidos, fortalecidos, ajudando uns aos outros, né? Naquela ideia que é honrar e glorificar o nome do Senhor Deus. É isso que nós devemos fazer. Guardar no nosso coração, levantar um memorial no nosso coração para que nunca seja esquecido, mas também mostrar lá fora que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio e que a nossa igreja, que a nossa família está unida na presença do Senhor. O terceiro ponto diz assim: o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas nações sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagem a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem, mas sempre nos alegramos com os homens que Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor que abrira o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué 4:23, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Ou seja, aquilo que Josué fez ali, aquele monumento que ele levantou, foi para que os povos conhecessem a mão do Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo também, quando chegou na cidade de Atenas, lá tinha um altar a vários deuses, e ali pelo que ele fez, pelo que aconteceu naquela cidade, foi ali colocado um destaque também para o Deus de Paulo, para Jesus Cristo. Eles chamaram ali de Deus desconhecido, mas era o mesmo Senhor, que fez o povo atravessar o Jordão, que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, que deu o livramento, que continua dando livramento para mim e para você. Então, nós devemos ter isso em mente, guardar a promessa do Senhor, fazer um monumento, fazer um culto agradecendo para ficar para a memória, contar o seu testemunho, para que as pessoas vendo o que Deus fez na sua vida e o que fez na minha e o que continuará fazendo, elas vão querer ter esse Deus. Elas vão dizer: eu quero esse Deus, eu quero o Deus do Almir, eu quero o Deus do meu irmão que está assistindo, eu quero esse Deus comigo, eu quero agradecer ao Senhor. Eu hoje estou numa situação ruim, mas eu creio que o Senhor vai me tirar disso e eu vou fazer um culto em ação de graça. Eu vou na casa do Senhor, eu vou fazer um voto e vou pagar esse voto a Deus, porque a Bíblia diz também que votar e não pagar não é boa coisa. É melhor você não fazer voto precipitado. Mas se você fez um voto ao Senhor, cumpra. Ofereça o culto. Dê o testemunho por aquilo que Deus fez na sua vida. E Josué, quando chamou aqueles homens para fazer aquele memorial, era para isso, para que todos vissem que Deus fez proezas no meio do povo dele. Então, quando você olha um monumento, hoje em dia as pessoas fazem vários monumentos para lembrarem, às vezes, a glória humana. Mas Josué fez um monumento não para que ele fosse glorificado, e sim para que o Deus de Israel fosse glorificado. Esse é o motivo verdadeiro para se fazer um monumento. Então,
que nós possamos tomar isso para a nossa vida. Né? Nós temos aqui um ponto aqui importante que diz assim, ó, o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Ou seja, para todos que vissem, soubessem que o Senhor fez o impossível. Assim como fez no Mar Vermelho, também fez no Rio Jordão. Nós vamos agora à conclusão da nossa lição, que diz assim: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo ao conceder-lhes uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Ou seja, aquele monumento foi erigido ali, foi erguido, não somente para as gerações futuras, mas sim também para os inimigos de Israel, para eles verem o quanto Deus trabalhou na vida daquele povo. Então, que eu e você possamos guardar no nosso coração essa lição. Vencer os obstáculos, vencer tudo aquilo que impede, que trava o meu coração, que trava o seu coração, tudo aquilo que não deixa você alcançar os seus objetivos, vencer todo o comodismo, vencer o desânimo, vencer tudo aquilo que às vezes querem travar o nosso caminho, aquilo que é de ordem espiritual, palavras que as pessoas disseram para te destruir, para atrapalhar o seu sonho, dizendo: você não vai conseguir, é muito difícil. Mas se você crê no Senhor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Seja feita para a glória de Deus, não para a sua glória. É um trabalho, é na faculdade, tudo é para a glória de Deus. Assim eu creio e peço que Deus abençoe a sua vida. E tudo aquilo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando para finalizar. Deus querido, te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo nesse momento, Senhor. Que nada venha ser obstáculo para que a glória do Senhor se manifeste na vida dela, Senhor. E que a vida dela também, Senhor, seja para a tua glória, Senhor. Assim nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.